especial de domingo, de culto ao nosso Deus. Queridos, nós estamos estudando uma série ao longo de todo esse mês de janeiro, chamado Os Nomes de Deus. E hoje nós iremos estudar o nome Jeová Nissi. Jeová Nissi. Você sabe o que significa? Vou dar uma dica. Eu estou olhando ali. É isso mesmo. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Exatamente isso, amados. Eu tenho um texto aqui para a exposição da palavra de Deus. Eu tenho todo um texto que é Êxodo capítulo 17. Nós vamos ler todo esse capítulo. Eu vou ler todo o capítulo porque nós temos um contexto aí para a compreensão do parágrafo predicante. O parágrafo predicante, ou seja, a porção que a gente vai expor vai ser do versículo 8 até o versículo 16, mas eu preciso ler do versículo 1 a partir do versículo 1 para a gente poder compreender bem esse texto. Então você pode abrir a sua Bíblia. Se você tem a Bíblia no celular, você pode acessar a sua Bíblia sem problema. E nós vamos ler esse texto, Êxodo, todo o capítulo 17. Mas antes de ler, eu gostaria de orar juntamente com vocês. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós temos a alegria, temos o privilégio da Tua parte de estar diante da Tua palavra. A Tua palavra que é a verdade absoluta para todos os homens, de todos os tempos e de todas as épocas. É através da Tua palavra que nós podemos conhecer o Senhor e conhecer a nós mesmos. É através da Tua palavra, Pai, que nós crescemos, que nós somos edificados. Mas, Senhor, diante da Tua palavra, nós precisamos da Tua ajuda. Nós confessamos que sem Ti, de fato, nada podemos fazer. Sem o Senhor, não haverá exposição da Tua palavra. Sem o Senhor, não haverá compreensão da Tua palavra. Sem o Senhor, não haverá receptividade da Tua palavra. E sem o Senhor, é impossível vivermos essa palavra. Por isso nós clamamos, ajuda-nos, Pai, e que o Senhor fale com poder, no poder do Espírito Santo, ao nosso coração. É a nossa oração, e nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos ao texto, Êxodo capítulo 17. Eu quero ler, amados, esse texto com bastante calma com vocês. É um texto muito rico em detalhes, e às vezes a gente lê a palavra de Deus muito rápido, e a gente perde muito com essa leitura rápida. Então eu quero ler com calma, e quem sabe comentando alguma coisa durante a leitura do texto bíblico, para a nossa melhor compreensão. Porque, queridos irmãos, se a palavra de Deus não falar, eu não tenho absolutamente nada para falar para vocês. Então é a palavra de Deus que precisa falar ao nosso coração. Então vamos lá, uma leitura bem tranquila da palavra de Deus. A partir do versículo 1, diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, ou o deserto de Sinai, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim?
Porque põe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós e nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão uma vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à espera no alto da rocha no Monte Horebe. Amados, quem está falando isso aqui é Deus. Eu, Deus, estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá, ou seja, provação, e Meribá, ou seja, rebelião, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. E é importante a gente entender que esses amalequitas aqui atacaram os últimos das fileiras, ou seja, daquele grande povo. Eles vieram traiçoeiramente, vieram por trás do povo. Os amalequitas pegaram aqueles que eram mais velhos, mais idosos, os que estavam mais cansados, com mais sede, gente convalescendo. É por isso que o juízo de Deus é grande sobre esses amalequitas. Muito bem. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Provavelmente Israel foi atacado durante a noite. Josué foi então lutar contra os amalequitas, luta material, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Aqui a luta espiritual. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as mãos abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, uma de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Significa dizer que Deus exterminaria os amalequitas. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira, ou Jeová Nissi. Jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Amém e amém. Eu vou pedir para os nossos irmãos colocar uma imagem aqui para vocês. Bem conhecida. No ano que o homem pisou na lua, foi o mesmo ano que eu pisei na terra. Você sabe qual foi o ano que o homem pisou na lua?
Então deixa eu contar um pouquinho dessa história, bem resumidamente. Vocês gostaram, né? Pois é, mas foi exatamente isso que aconteceu. Meses depois que eles pisaram na Lua, eu nasci, eu pisei na Terra. Então, em 1969, esse foi o ano, exatamente no dia 16 de julho, a Apollo 11, ela foi lançada às 9 horas e 32 minutos na base de lançamento 39, no Cabo Kennedy. Essa nave espacial levava consigo o módulo lunar Eagle. Às 17 horas e 17 minutos, horário de Brasília, no dia 20 de julho de 1969, a base da NASA recebeu o primeiro contato dos 2 astronautas que primeiramente pisaram na Lua. Quais os nomes deles? Neil Armstrong. E o outro? Buzz Lightyear. Buzz Aldrin. Ou Edwin Buzz Aldrin. Então essa imagem eles tiraram ali, é muito conhecida e ficou muito conhecida. E isso significa uma conquista. Uma conquista de um homem? Não. Uma conquista de uma equipe, simplesmente? Não. É uma conquista de uma nação. É uma conquista de um país, essa bandeira fincada ali. É uma conquista do povo americano. Corrija aí, pastor, americano não. Estadunidense, né? Que você é americano também. Mas é a conquista de um povo. Esse é o significado, onde esses homens estão colocando ali um marco do seu país, da sua nação. E esse é o significado do altar que Moisés, após aquela grande batalha, o texto é muito claro aqui para nós, nesse tempo aqui em que esse povo de Deus, o povo de Israel, esses homens, mulheres, eles estiveram aqui nesse deserto. Os israelitas, eles entraram em guerra contra esse povo, os amalequitas, e que, conforme relato bíblico, dá para a gente entender que esses amalequitas, eles eram netos de Esaú. Então, durante aquela batalha, Moisés, ele ficou exausto. Enquanto Moisés mantinha as suas mãos erguidas, o povo de Israel vencia a guerra. Ali Josué, vocês ouviram o relato, Josué batalhando ali com aqueles guerreiros selecionados da nação de Israel. Mas chegou um momento onde Moisés não aguentava mais. Mas Moisés havia levado Arão e Hur ali para aquele monte. E aqueles homens percebendo, né, que as mãos abaixavam e o povo estava perdendo a batalha. Então aqueles homens, cada um, eles pegam uma pedra, colocam debaixo de Moisés. E cada um daqueles homens ergue as mãos de Moisés até o final do dia, até o final da batalha, até o final da peleja. E esse Israel, ele vence aquela guerra. E Moisés, ele ergue um altar ao Senhor. E ele dá o nome daquele altar, Jeová Nissi, ou Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. O que Moisés está falando? Qual a mensagem que Moisés está passando? Moisés aqui, ele está enfatizando a liderança de Deus, que garante a vitória do seu povo. É a liderança de Deus, amados, sobre as nossas vidas, que garantem as nossas vitórias. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui, bem rapidamente, amados, sobre a importância da bandeira para vocês. Então, desde a história mais remota que você pode pensar, o homem, ele sempre procurou essa identificação com uma bandeira. Sempre, sempre. Ou ter uma bandeira que o identificasse, que identificava. Por exemplo, os países, eles têm bandeiras. Você conhece algum país que não tem bandeira? Difícil, né?
As instituições, por exemplo, elas têm a sua bandeira. Os times de futebol, por exemplo, o São Paulo tem a sua bandeira. Tá bom, o Corinthians, o Palmeiras e outros times também têm as suas bandeiras. Os municípios têm as suas bandeiras. Quando surge o Mundial, por exemplo, esse último que nós tivemos, né? Vocês procuraram se identificar. Alguns colocaram as suas bandeiras nas suas casas, nos seus carros. Alguns compraram a camisa da seleção brasileira. E qual é a mensagem que você estava passando? A mensagem era que você se identificava com aquele país, com aquela nação, com aquele grupo de jogadores. Então deixa eu ilustrar isso bem de maneira prática aqui. Vem comigo aqui. Vou fazer pergunta para vocês. Aqui nós temos 3 bandeiras. Não sei, a câmera acho que alcança a gente aqui. De onde é essa bandeira? Não é estado. Cidade de São Paulo, município de São Paulo. Essa aqui? Estado de São Paulo. Essa aqui é o Brasil. Então a bandeira, ela tem esse poder de identificar. E é exatamente isso que Moisés está falando. Olha, a nossa identidade é o Senhor. Nós chegamos onde chegamos por causa do Senhor. O nosso escudo é o Senhor, como nós acabamos de cantar, escudo e proteção. Então, existe essa identidade, é por isso que Moisés chega, depois de uma batalha tão intensa, ele dá nome àquele altar, dizendo: Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Mas amados, a gente precisa olhar para esse texto e aprender verdades em cima desse texto. Aprender lições, porque aqui é travada uma grande batalha. Uma grande batalha é travada. E esse povo vence. E essa passagem está aqui na Bíblia, na palavra de Deus, não simplesmente para fazer parte da história de um povo, não. A gente precisa olhar para a palavra de Deus, para a história de um povo, e hoje nós somos povos de Deus, graças a Jesus Cristo, que nos comprou com o seu sangue, e nós precisamos tirar lições sobre as batalhas que o povo de Deus enfrenta, sobre as batalhas que nós enfrentamos. Então, primeiro, pertencer a Deus não nos isenta das batalhas. Então, a primeira lição que a gente pode aprender com esse texto, amados, que o fato de nós pertencermos a Deus, sermos um povo de Deus, isso não nos isenta de passar por batalhas. Deus, Ele não vai te blindar. Ele não vai. Eu sei que muitas vezes a gente ouve aquela mensagem, né? Venha para Jesus e você vai se livrar de todas as suas lutas, de todos os seus problemas. Nós temos essa ideia falsa de que a partir do momento da nossa conversão, nós seremos intocáveis. Ledo engano. É a partir do momento mesmo que de fato nós hasteamos essa bandeira de Deus, como nós estamos falando ao longo desse ano a respeito de consagração, amados. A partir do momento que nós levantamos essa bandeira da consagração de nossas vidas, nos comprometendo a viver para Deus, a viver por Ele, termos a nossa vida norteada pela Sua palavra, decidirmos fazer e viver a vontade desse Deus, você vai enfrentar grandes, mas grandes batalhas. Então existe essa falsa ideia de que o fato de sermos um povo de Deus, nós não vamos passar por lutas. Irmãos, a gente passa sim,
E muitas vezes, dia e noite, semanalmente, mensalmente, desfrutamos de alegrias, do cuidado de Deus, de bênçãos. É lógico que sim, amados. Mas a nossa vida não é só feita disso. Sabe? Tem até algumas músicas que são escritas e que a gente canta, né, com essa falsa ideia de que você não vai passar por lutas. Pertencer a Deus não te isenta de lutas. Escreve isso, anota isso. Aqui é um povo de Deus. Agora, talvez a gente precisa fazer uma pergunta em cima disso aqui. Por que é que pertencer a Deus não nos isenta de lutas? Por que é, pastor, que Deus não pega esse povo, Ele salvou esse povo e Ele faz uma mágica aqui, e Ele transporta esse povo direto para a terra prometida? Ou por que é que Deus, que ordenou que o povo perambulasse pelo deserto, Deus não, livra esse povo, não deixa que esse povo não seja tocado por nação nenhuma? Porque eu tenho que enfrentar, pastor, tantas batalhas na minha vida. Talvez essa seja a pergunta chave sobre esse tema. E aí, ainda em cima, porque pertencer a Deus não te isenta das batalhas. Porque tantas batalhas, pastor? Porque as batalhas dão sentido à vida, amados. As batalhas, elas dão sentido à vida. Você quer ver uma vida sem sentido, sem significado? É alguém que está vivendo a sua vida e que não tem nada pelo que lutar. Essa é a pessoa que está vivendo a sua vida mais sem significado. Essa é uma pessoa com um grande potencial à depressão. Vocês percebem isso aqui no texto? O texto é muito claro e vai dizer que o povo estava andando de um lugar para o outro, é lógico, conforme a ordem do Senhor. E aí, o que acontece? Não tem água. Aí esse povo que está ocioso, tem um ditado popular que diz que o ócio é a morada dos demônios. E o meu pai dizia que cabeça vazia é oficina de Satanás. Então a pessoa ociosa, ela vai criar problemas, ela vai criar dificuldades, e é por isso que a gente precisa de algo para lutar, amados. É por isso que as batalhas que nós enfrentamos nas nossas vidas, elas são necessárias, elas dão sentido à vida. Os 2 primeiros versículos vai falar sobre isso, de um povo que está saindo do cativeiro, está caminhando pelo deserto, mas é um povo que está ocioso. Eu sei que Deus permitiu que faltasse água para que esse povo fosse provado. Eu sei que muitas vezes Deus permitiu que esse povo não tivesse alimento para que a fé desse povo fosse testada. Eu sei de tudo isso, amados, mas eu também sei que Deus permitiu essas batalhas na vida desse povo para dar sentido, para dar significado. Veja um marido ocioso, quanto problema ele traz para dentro do lar, para dentro da família. Começa a falar mal disso, começa a reclamar dos filhos, começa a reclamar do governo. Opa, todo mundo reclama, pastor. A pessoa ociosa, veja uma esposa ociosa, começa a reclamar do marido, nada está bom, tudo está ruim, começa a reclamar dos filhos. Veja uma ovelha ociosa dentro de uma igreja. A palavra foi muito longa, os louvores não foram legais. A gente precisa fazer umas coisas diferentes aqui. A pessoa ociosa. Vocês conseguem entender que nós precisamos de lutar por algo, de enfrentar batalha assim na nossa vida, na nossa existência, para que a vida, amados, de fato ela tenha sentido, para que a vida tenha significado. É por isso que Deus também permite isso. Olha o que diz Romanos
capítulo 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você tem enfrentado batalhas, você tem enfrentado lutas. Saibam que as tuas batalhas, as tuas lutas, os teus sofrimentos, amados, têm contribuído para que a tua vida tenha significado. Mas ainda pensando, porque Deus, Ele não nos isenta, Ele não te isenta das batalhas, porque as batalhas promovem aperfeiçoamento. Elas dão significado, sentido para a vida, ou seja, é muito mais difícil uma pessoa que está envolvida com uma causa não ter depressão do que uma pessoa que está ociosa. Mas não somente isso, as batalhas, elas promovem aperfeiçoamento, amados, e eis um grande mistério que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Nós só crescemos via de regra nas dificuldades, mas a gente quer conforto. A gente quer uma vida muito tranquila. Eu não sei por que razão, mas isso foi ideia de Deus, amados. Permitir que batalhas fossem travadas diariamente nas nossas vidas, permitir que a gente enfrentasse problemas lá dentro do trabalho, permitir que nós enfrentássemos lutas lá dentro de nossas famílias, permitir que nós enfrentássemos problemas, quem sabe, dentro do ministério, porque as nossas vitórias dependem de Deus. Não depende de nós, única e exclusivamente de nós. A gente que tem essa mania, amados, de achar que, sabe, nós estamos onde nós estamos, porque nós fomos bem treinados, nós tivemos uma boa família por trás de nós, nos dando suporte, nós tivemos bons mentores nessa era dos coaching. Nós tivemos boas pessoas nos orientando, nos dirigindo. Nada. É Deus, amados. É Deus. Sabe, você tem vencido por causa de Deus. Você tem superado por causa de Deus. Você venceu uma enfermidade por causa de Deus, por causa do Senhor. Você tem vencido as lutas da sua vida por causa do Senhor. E aí eu entendo que as estratégias vêm de Deus. Moisés orientou Josué como deveria proceder. Olha Josué, você vai, separa homens preparados e saiam para a batalha, e eu, Arão e Hur, subiremos no monte e ali intercederemos junto a Deus. As estratégias vêm de Deus. É Deus, amados. Você está enfrentando lutas, peça estratégias para Deus, porque as estratégias vêm dEle, os projetos vêm dEle. E aí, quando eu olho para esse texto também, eu percebo que os recursos vêm de Deus. Os recursos. Imagina, amados irmãos, esse povo é um povo escravo, é um povo que não sabia lutar, não sabia guerrear. E de onde que saíram esses guerreiros? De onde saiu esse general chamado Josué? Deus. De onde saíram essas espadas? Porque o texto diz que derrotou o exército dos amalequitas ao fio da espada. Os recursos vêm de Deus, as estratégias vêm de Deus, os recursos vêm de Deus. E o game over, a vitória final, vem de Deus. E aí quando eu olho, Deus ele promete riscar o nome dos amalequitas de sobre a face da terra. E isso de fato acontece. A nossa vitória nas batalhas depende de Deus. Nunca se esqueça disso, amados. Nós precisamos lutar? Sim. Nós precisamos batalhar? Sim, lógico. Mas se o Senhor não guardar, em vão vigia as sentinelas. Se o Senhor não construir,
Em vão trabalham aqueles que constroem. Olha, amanhã vocês vão fazer negócios. Digam, se o Senhor quiser, faremos isso e aquilo, negociaremos, ganharemos dinheiro. Mas existem algumas lições práticas que eu quero passar aqui com vocês nesses últimos minutos. A luta acabou. Moisés construiu um altar, e o nome desse altar, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. O que esse episódio na vida do povo de Deus me ensina? A gente precisa de uma aplicação prática disso. Primeiro, lembre-se de dar glória a Deus e não ao simples barro humano, amados. É Moisés dizendo: foi o Senhor que nos deu vitória. Louvado seja Deus. Foi pelo Senhor que eu venci essa enfermidade. Foi pelo Senhor que eu salvei os meus filhos. Foi pelo Senhor que eu salvei a minha empresa. Foi pelo Senhor. Lembre-se de dar glória a Deus e não ao simples barro humano. Segundo, lembre-se que a nossa suficiência vem do Senhor. Terceiro, quem se levanta, amados, contra os filhos de Deus, está se levantando contra o próprio Deus. Nunca se esqueça disso. Você é filho de Deus. As trevas têm se levantado, o mundo tem se levantado contra você. Está se levantando não contra você, mas contra o próprio Deus. Quarto, é inútil lutar contra Deus. É inútil. Irmãos, eu nunca vi até hoje. Eu tenho 53 anos de idade. E todos esses anos eu vivi em ambiente de igreja. Eu nunca vi até hoje, alguém que se levantou contra Deus e teve êxito. Deus, Ele pode até permitir alguns momentos que as trevas prevaleçam. Mas o que a gente pode ver é vitória. É vitória do povo de Deus, é vitória de Deus, amados. Por quê? Essa ideia tola que o mundo tem, que é a batalha do bem contra o mal. Não, é o mal que tenta combater o bem. Mas o bem, ele está sempre prevalecendo contra as trevas. É inútil lutar contra Deus. Mesmo em desvantagem, com Deus você sempre vencerá. É uma aplicação prática. Olha, eu não tenho recursos. O inimigo é maior. A luta é maior que eu, pastor, mesmo em desvantagem. O que acontece? O povo de Deus vence aquela batalha. Sexto, a bandeira seria um apelo de ajuda celestial para as futuras gerações. Meus irmãos, quando nós reconhecemos uma vitória que Deus tem nos dado em família, é como se fosse uma oração para as futuras gerações. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa suficiência para os seus descendentes, para a sua família. Sétimo, Deus envia ajuda amiga em nossas fraquezas. Isso é lindo, irmãos. Está ali Moisés, com as mãos já arriando. O que Deus faz? Deus coloca pessoas do lado daquele homem, para continuar batalhando. Irmãos, quantas vezes isso é tão real na nossa vida? A gente não aguenta mais de tanto lutar. Mas existe homens e mulheres batalhando no mundo espiritual pelas nossas vidas. Quantas vezes nós, pastores, já não temos mais forças, amados,
Mas existe um exército de Deus orando por nós e nos mantendo firmes. Quantas vezes você enfrentando uma enfermidade terrível e você não tinha mais forças nem para orar, e de repente você recebe aquela ligação, aquela mensagem: olha, eu estou orando por você. Deus envia ajuda amiga em nossas fraquezas. 8º lugar, além de Deus, amados, nós precisamos uns dos outros para vencermos as nossas batalhas. Moisés precisou de Josué, ele precisou dos guerreiros, ele precisou de Arão e ele precisou de Ur. E você precisa de pessoas do teu lado para lutar contigo essas batalhas. 9º lugar, orar sem usar os meios a zombar de Deus. Eles oraram, mas eles colocaram a mão à espada. Ore, mas lute, batalhe. 10º, usar os meios sem oração é desprezar de Deus. Tem muita gente usando os meios, os recursos, mas sem a dependência de Deus. 11º lugar, apesar de não merecermos, Deus age com misericórdia na maioria das vezes para com o seu povo, concedendo vitória. Eu não mereço, irmãos. Esse povo aqui, ele não merecia. É um povo que está perguntando: olha, Deus está no nosso meio ou não está? Você quer matar a gente de sede? Olha, a gente está a ponto aqui de pegar umas pedras e matar você, Moisés. Esse povo não merecia, mas Deus é misericordioso e concedeu vitória para esse povo. E assim acontece em nossas vidas, amados. Nós não merecemos, mas Ele é misericordioso e Ele nos dá vitória. Em 12º e último lugar, essa é uma aplicação prática para a tua vida. A nossa identidade é o Senhor e tudo aquilo que Ele representa. Quando Moisés ergue, dá o nome àquele altar, Jeová Nissi, Moisés está dizendo e trazendo para nós hoje que somos povo de Deus, nós somos da mesma pátria, nós somos do céu, nós fazemos parte da sua organização, que é a igreja, Romanos 12:5. Nós temos um estilo de vida baseado nos valores e princípios da palavra de Deus, amados. Nós não podemos dizer o Senhor é a nossa bandeira e vivermos uma vida que destoa da palavra de Deus. Nós precisamos viver justiça, nós precisamos viver santidade, paz, amor, família e, acima de tudo, nós temos uma mensagem: arrependei-vos e reconciliai-vos com Deus. Esse é o comentário do pastor Ronaldo Alves Franco sobre Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Eu quero concluir, amados. Quando tudo terminou, Moisés construiu um altar e lhe chamou Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E Moisés quis enfatizar aqui a liderança de Deus que garante a vitória do seu povo. O grande problema é que tem muita gente lutando sem Deus. Êxodo 20, versículo 1 a 4, diz: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, igreja, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército, o nosso sacerdote, Cristo Jesus: ouça, Israel, ouça, povo de Deus, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos,
Jesus Cristo dizendo: não desanimem, não tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para lhes dar a vitória, amados. Amém? E é isso que nos anima, queridos. E é isso que nos faz erguer a cabeça. E é isso que nos faz jogar de lado o desânimo, o cansaço, o temor, porque nós sabemos, nós não estamos sozinhos. O Senhor é a nossa bandeira. E Ele, o Senhor, lutará por nós. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, ó Deus, quantas lutas, quantas batalhas nós temos enfrentado neste mundo, desde aquele dia que o Senhor nos libertou da escravidão de Satanás, do maior verdugo de nossas almas. Desde aquele dia, Pai, nós temos enfrentado lutas, aflições, problemas, dificuldades. Mas obrigado, Senhor, porque em todos os momentos o Senhor esteve conosco, o Senhor está conosco. Tu és um Deus fiel. Ó Pai, nós queremos agradecer, Pai, pelas lutas, pelas dificuldades que temos passado e vivido, porque essas lutas, esses problemas, ó Deus, dão sentido à nossa vida, tem nos aperfeiçoado e tem nos levado cada vez mais para perto de Ti. Ó Deus, obrigado, Pai, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas obrigado, Senhor, acima de tudo, porque o Senhor nos prometeu a vitória. A Tua palavra diz que em Cristo Jesus, e nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Obrigado porque a Tua palavra promete que o Senhor irá à frente e lutará por nós, porque a nossa batalha é a batalha do Senhor. O Senhor é a nossa bandeira. Nos regozijamos, nos gloriamos nesse grande nome, o nome que está acima de todo nome, o nome do nosso Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai, para todos sempre. Amém e amém.